Olá, meus queridos. Vamos começar mais um curso, mais uma formação, né? Conforme muitos pediram e conforme eu tinha prometido também. Hoje nós vamos passar uma formação sobre o Ho'oponopono, Ho'oponopono. Ou seja, é uma terapia, tem sua origem lá no Havaí, e a gente vai entender um pouco da história e como realmente funciona essa técnica, essa ferramenta. Porque ela tem sido ensinada muitas vezes, foram tantas cocriações, tantas coisas que criaram em cima dela, que ela perdeu a essência, ela perdeu o sentido. E por isso que muitos falam que às vezes fazem, mas não têm os resultados que almejavam, né? Os resultados que eles pretendiam. Isso por que acontece? Porque muitas vezes sai tanto da essência que ela deixa de ter a função que tinha lá no início. Por isso que eu achei importante trazer para vocês a origem do Ho Oponopono, como surgiu, qual que era a raiz disso, para a gente entender como que ele se desenvolveu e depois, por fim, como realmente se faz da maneira correta o Ho Oponopono, que não é simplesmente uma repetição de palavras, porque as palavras, não que não haja poder na palavra, mas o poder real da palavra está no seu sentido e na sua reflexão, né? Seja ela filosófica, teológica, enfim, como você quiser. Então, a primeira informação, né? Como que surgiu o Ho'oponopono? Primeiro, o que significa o Ho'oponopono? Ho'oponopono significa limpar, reparar ou corrigir um erro. É a terapia mais poderosa, ou uma das mais poderosas, que eu diria, para reprogramação ou para limpeza de programações mentais. Toda vez que eu tenho uma programação no meu inconsciente, seja uma programação de escassez, seja de pobreza, seja de invalidação, seja qual for a área que eu traga na minha mente, que eu tenha na minha mente uma programação, isso eu posso ter centenas de programações. A melhor resposta ou a maneira mais fácil, mais completa, mais correta de eu apagar essas programações é através dessa técnica que a gente vai aprender hoje, nessas aulas, a técnica do Ho'oponopono. Não sei se vocês sabem, mas toda a programação mental ela fica no nosso inconsciente. Ou seja, 95% do que nós somos é inconsciência. Só 5% é consciência. O que significa isso? Não adianta eu querer, por exemplo, ter sucesso financeiro, sucesso na vida afetiva, sucesso na vida profissional, se no meu inconsciente tem programações exatamente opostas. Exemplo, eu quero ter sucesso profissional. E aí eu tenho algumas programações, como, por exemplo, quem nasceu pobre não tem direito a ter riqueza, não tem direito a ter um ensino de qualidade, não tem direito a ter sucesso, não tem direito a ser famoso porque não tem o corpo adequado, porque tem para ser famoso tem que ser magro, por exemplo, e essas e outras tantas, né, programações. Eu quero ter sucesso, mas são 95% de mim falando que eu não vou ter, porque eu não tenho as características ou os quesitos básicos que a minha mente acredita ser necessário para que eu alcance isso. É como se eu vivesse 40 anos e 38 anos da minha vida fossem essas crenças. O que será que vence? É lógico que é o que está no inconsciente. Daí a importância de eu saber que eu preciso limpar isso. Gente, é até uma coisa lógica, né? Se eu tomo banho todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, às vezes 3 vezes ao dia, que vai depender do que eu faço e do tanto que eu me sujo, com a mente não é diferente. Quanto mais ela se suja, mais limpeza é necessário, né? Não importa quanto tempo se dura um banho, e sim que ele cumpra a sua função de limpar, né? De tirar aquilo que está sujo, aquilo que para mim, pode ser motivo de doença. E às vezes mentes sujas podem realmente adoecer. Tudo só é possível ser criado, ser atraído, se houver uma programação mental anterior. Né? Nós estamos fazendo o curso da chave mestra, onde a gente aprende exatamente isso, que a gente cria, que a gente atrai aquilo que é colocado no inconsciente. Então, que bom seria se eu conseguisse apagar tudo aquilo que não presta, ou ainda que eu não saiba
que não presta, ou ainda que eu não saiba que eu tenho essa programação. Que para fazer o Ho'oponopono eu não preciso ter certeza das programações. Eu apenas me limpo. Falam muito de fazer o Ho'oponopono para as pessoas, mas a criadora e aquele que divulgou, o médico, que é psicólogo, ele vai falar exatamente que não. Que quando eu me limpo, quando eu me lavo, automaticamente quem está próximo a mim sente o meu perfume, sente a minha mudança e mudam a vibração porque eu mudo a minha. Não é eu que recebo a vibração baixa dos outros e abaixo a minha. Mas quando eu estou livre, quando eu estou limpo, a minha vibração alta eleva os que estão próximos a mim. E assim ocorrem as curas, as libertações, os desbloqueios, o nome que você quiser dar. Bom, como que surgiu? Surgiu com antigos ancestrais kahunas, no Havaí. O kahuna, só para você ter um entendimento, eram tidos como sábios, os mestres, os sacerdotes da época. Todas as dúvidas, todas as dificuldades que as pessoas tinham, sejam físicas, sejam espirituais, sejam sociais, problema de casamento, de filho, de doença, eram os kahunas que orientavam e ajudavam, ou através de ritos, ou através de ervas, daquilo que eles tinham como conhecimento. Dentre esses kahunas, surgiu uma kahuna, uma mulher, deixa eu achar o nome dela, Morná Simeona. Vou simplificar, porque tem um sobrenome no meio, mas é a Morná Simeona. Ela percebeu como que funcionava, aliás, voltando um pouquinho antes dela surgir, o que os kahunas faziam quando surgiam os problemas, né, quando as pessoas vinham com as queixas. Eles tinham um hábito que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, eu estou com um problema financeiro. Ele trazia a minha família para aplicar em todos. O que era aplicado em um era aplicado em todos. E o que era aplicado? Era aplicado a função do perdão. O perdão mútuo, perdão entre as pessoas que convivem juntas. Por quê? Porque enquanto houver mágoa, há sujeira, há doença e não há possibilidade de nenhum tipo de graça. Então eles tinham esse entendimento. E aí a Morná, o que ela percebe? Ela fala assim, então, mas nem sempre tem como trazer as pessoas que convivem conosco. E que isso, na verdade, não seria necessário. Foi quando ela cria, então, a técnica, né, que ela chama de Ho'oponopono. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui que ela deu. Processo de identidade do Ho'oponopono, que depois foi simplificado só para Ho'oponopono, que era o quê? A própria pessoa se limpa, se desvencilha de uma série de coisas, de programações, usando algumas, como eu diria, algumas fatias mentais, onde ela pega parte por parte e vai limpando. E no fim, tem-se um corpo saudável, pleno e limpo. Como que isso foi propagado? Como que isso ficou conhecido no mundo? Né? Por que isso ficou conhecido no mundo? Por um motivo simples. Tinha um psicólogo chamado Dr. Ryu Lin. Ele tinha uma filha que tinha uma psoríase muito, muito severa, muito difícil de ser tratada, já tinha passado por vários médicos. E tinha ouvido falar que a Morná, ela tinha resultados incríveis, com uma técnica havaiana. Ele não sabia exatamente o que era, mas ele então resolve ir até ela, porque ele já estava desesperado, e um pai desesperado faz qualquer coisa, né, que dizem que pode sarar, pode ajudar o seu filho. E aí, em um mês de tratamento, a psoríase estava completamente curada. Isso chamou muita atenção dele. E ele falou assim, mas isso eu não vi em nenhuma das minhas formações acadêmicas. Na minha faculdade de psicologia, no mestrado, doutorado, né? Como que isso tão simples pode ser tão eficiente? E aí ele se propõe então a fazer o curso com a Morná. Mas olha o que é também a nossa resistência humana, olha o que são as nossas crenças limitantes, né? Ele tentou fazer o curso com ela por 5 vezes. Ele começava, parava, começava, parava, começava, parar, até que por fim ele então insiste, ele persiste e conclui essa formação. E além dele ter concluído a formação, ele fica com ela por mais 10 anos, aprendendo e vendo ela aplicar a técnica.
Isso, por causa disso, a Mornar ela ganhou, ficou reconhecida em alguns lugares no mundo. Inclusive, ela foi indicada 3 vezes, né, na ONU. Ela aplicou na ONU, inclusive, por 3 vezes. E ela começou a ser tida dentro do Havaí como um tesouro vivo. Então, ela foi reconhecida, ainda que de maneira um pouco mais limitada, mas ela teve essa ascensão, digamos assim, né, pela sabedoria dessa aplicação dessa técnica. Mas como que isso ganhou o mundo, se não foi com a Morná? Foi exatamente através dele. Como? Havia um hospital psiquiátrico, havia um hospital presídio. Dentro desse hospital presídio havia uma ala psiquiátrica. Então pensa, se um hospital presídio já é uma coisa bem reservada, a ala psiquiátrica é a ala mais reservada que pode existir dentro de um presídio. Eu falo por experiência própria. Eu fui agente penitenciário por 15 anos e a gente sabe que para chegar onde os presos estão existe uma série de portões que são fechados até chegar onde eles estão. A ala psiquiátrica é mais reservada ainda. Por quê? Porque normalmente os presos que têm problemas psiquiátricos, primeiro porque normalmente cometeram vários crimes e normalmente os crimes são hediondos. Porque se não há equilíbrio, se uma pessoa que teria uma mente, digamos, entre aspas, saudável, uma pessoa doente, ela pode fazer absolutamente qualquer coisa sem nenhum tipo de remorso. Também, né? E aí era uma ala que as pessoas tinham que estar, então, ou totalmente drogadas, ou algemadas, ou dopadas, enfim. Por quê? Porque elas, se não estivessem assim, elas dariam muito trabalho, elas ofereciam um risco alto, tanto para outros detentos como para os próprios agentes, seja os agentes penitenciários, seja os agentes de saúde e assim por diante. Eu vou continuar então esse vídeo, essa aula, no próximo vídeo.